Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria, trazendo para vocês aqui coisas de Bob Dylan há 96 semanas. 96 é quase 100. Será que vai ter alguma coisa diferente para a edição número 100, a centésima edição do Bom Dia Bob Dylan? Bom, a gente está tentando, vamos ver se a gente consegue. Aliás, 100 também é perto de 104. 104 serão 2 anos, aniversário de 2 anos, sem faltar uma semana sequer. Muito obrigado pelo prestígio. Continuem apoiando a gente aí, dando likes, se inscrevendo e etc. Muito bem. Hoje nós vamos trazer uma música chamada Cross the Green Mountain. Cruzando a Montanha Verde, atravessando a linha verde, alguma coisa assim. É uma música que foi composta por encomenda para fazer parte de uma a trilha sonora do filme Deuses e Generais, de Ron Maxwell, diretor que eu confesso que não conhecia. Não conhecia porque eu acabei vendo o filme por conta de falar dessa música, né? E na ocasião, em 2003, quando o filme e trilha sonora, obviamente, foram lançados, foi o único lugar onde a música foi lançada. A música aparece no finalzinho, nos créditos finais do filme. E só 5 anos depois que o Dylan colocou a música no volume 8 de Bootleg Series, aqui, o Telltale Signs, que dos que eu tenho é disparado melhor. Eu não tenho alguns ainda, faltam inclusive os dois mais recentes, mas aqui inclusive vocês vão ver Cross the Green Mountain, aqui a última, né, do segundo CD. Tem aqui também a capa, eu mostrei para vocês a luva, né, aqui a capa do CD duplo, vem um livreto, né, tudo de primeira qualidade. Lembrando que os Bootleg Series reúnem situações como essa, de uma música que não foi lançada em álbum. Essa música não está em álbum nenhum de Dylan. A única ocasião que ela tinha sido lançada foi na trilha sonora desse filme e depois, então, 5 anos no Bootleg Series Volume 8. Tanto a música como o filme versam sobre a Guerra Civil Americana, né? Também conhecida como Guerra da Secessão. Guerras é um dos temas preferidos do Dylan, especialmente a Guerra Civil Americana, né? E a letra cita cenas de guerra pelo olhar de um soldado. E narra, por exemplo, um episódio que efetivamente ocorreu na Guerra Civil Americana, na Guerra da Secessão, que é o episódio em que o general Thomas Jackson, dos Confederados, ou seja, o Sul, né? Ele foi ferido e morto por disparos da própria tropa. Vejam o filme que vocês vão ver em que circunstâncias isso ocorreu. E tem uma estrofe, aliás, a letra é quilométrica, tem uma estrofe que trata exatamente disso. Feche os olhos do nosso capitão, que ele conheça a paz. Sua longa noite acabou. Claro que noite aqui no sentido metafórico, né? Sua longa noite acabou. O grande líder está no chão. Estava pronto para cair, correu para se defender. Foi morto sem dó pelos seus próprios homens. Então, apesar dessas situações particulares da Guerra Civil Americana, a grande, quase totalidade da letra versa sobre situações que são comuns a qualquer guerra. E aí eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, mas ele cita, por exemplo, a sensação de morte iminente, a expectativa gerada nos soldados quando quando um soldado está vendo aí o inimigo se aproximando, reflexões sobre um suposto heroísmo, né, daqueles que morrem. As cartas que as mães recebem, aliás, com relação às cartas que as mães recebem, eu também vou ler mais uma estrofezinha aqui, repito que a letra é quilométrica, não dá para lê-la toda, mas olha só que bonito. Uma carta para a mamãe chegou hoje. Tiro no peito ao que dizia, mas ele logo vai melhorar, está num leito hospitalar, mas ele nunca vai melhorar, ele já está morto. Enfim, tem o cenário de terra arrasada, tudo isso no filme, né? Os companheiros que morrem perto de outros, tudo isso é trazido nessa letra. E apesar de tratar de forma tão contundente, o Dylan, na minha opinião, ele encontra o que é habitual, ele encontra o tom exato. Ele nem é ridiculamente sentimental, lacrimogênio,
mas ele também não é insensível na letra. Então ele encontrou, na minha opinião, a medida exata de tratar de um tema tão difícil, né? Bom, e com relação à melodia, aliás, o Dylan é um poeta sem igual, né? Bom, chovendo molhado dizer isso. Com relação à melodia, méritos não só para a letra, mas para a melodia também, que ela tem uns violinos que dão um tom de delicadeza e que se casa perfeitamente, tanto com a letra, tanto com a voz de Dylan. Como eu acho que eu já falei, eu acho essa música absolutamente lindíssima, maravilhosa. Eu amo essa música. Bom, e apesar, vou falar um pouquinho do filme. O filme ele ganhou muitos elogios com relação ao figurino, com relação às atuações, com relação à veracidade, né, do que é narrado, né? As cenas são fidedignas, né? Mas, apesar disso tudo, foi um verdadeiro fracasso de crítica e de bilheteria. Em parte por conta da duração do filme. O filme tem 3 horas e 40. Eu mesmo vi, como foi no streaming, eu acabei vendo em duas sessões, né? E isso porque o filme foi reduzido em 1 hora, porque a versão em Blu-ray tem 4 horas e 40 minutos. E o diretor desejava que, na verdade, o que se fosse uma versão do diretor, ela teria mais de 5 horas. Bom, então isso é um elemento relevante para que o filme não tenha tido sucesso de público. Aí, o que mais pesou para a crítica também e que foi duramente criticado nesse sentido, é que teria um ponto de vista pró-confederados, um ponto de vista pró-sulistas, que era o lado escravocrata na história, né? Mas o Dylan, muito sabiamente, faz uma letra com neutralidade nesse sentido. Então ele não faz na letra qualquer referência a esse viés, né, pró-confederados. Mas agora eu vou dizer o seguinte, isso foi o que eu li a respeito do filme em críticas sobre esse filme. Agora, o meu ponto de vista, o meu olhar, o filme não é absolutamente maravilhoso, mas eu considero um bom filme. E o filme não tem em nenhum momento houve apologia à escravidão, como dá a entender quando eu vi essas críticas dizendo que tinham um forte viés pró-confederados. Eu falei, mas será possível que o filme passa pano num dos eventos mais cruéis da humanidade, que foi a escravidão? Mas absolutamente não acontece isso, de forma alguma. Então eu acho que há uma certa injustiça na crítica, mas a minha situação aqui, não estou aqui para falar de filme. Eu até sugiro que vocês vejam, lembrando que a música aparece no finalzinho, lá nos créditos finais, né, que aparece essa letra do Dylan. Bom, então, para encerrar, eu vou apresentar aqui justamente a versão de Telltale Signs, que tem 8 minutos, né? Quando começam os créditos, aí dá uns 4 minutos, mais ou menos, mas a versão nos discos, tanto na trilha sonora como no Bootleg Series, tem 8 minutos e pouco. Mas eu vou apresentar também ainda um videoclipe lindo, absolutamente maravilhoso, que só tem 3 minutos. E que o Dylan aparece como ator, tá? O Dylan atua numa espécie assim de curta-metragem que eu recomendo muito, 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 muito que vocês vejam. Eu vou deixar aqui esse curta-metragem, até porque tem uma fotografia deslumbrante. Não deixem de ver. Vejam a música de 8 minutos para ver a letra toda e conhecer a letra toda. E vejam também esse videoclipe. Eu espero que tenham gostado. Na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan. Até lá!